palavra está com o irmão Max Suel, nosso seminarista, que boa obediência almeja. Daqui a 2 anos, quem sabe, né? Sabe não, daqui a 2 anos. Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu acho que eu nunca externei isso para vocês, não, para alguns, mas daqui a 2 anos, sim, em nome de Jesus. É uma luta no meu coração durante alguns anos, mas Deus confirmou isso principalmente por meio da minha família, por meio dos meus filhos, por meio da minha esposa. Então, tenho estudado, tenho me preparado. Daqui a 2 anos vou enfrentar aí o concílio. Espero que naquele dia possa fazer o que já almejo, essa função excelente, que eu possa obter a bênção de assim ser ordenado pela Igreja do Senhor também. Mas eu me senti tentado hoje a pregar em João 10, tá, pastor Robson, pastor Lino? Eu fiquei tentado, mas a gente não prega o que a gente quer. E aí eu olhei o texto, falei, não, é dia do pastor, mas não é esse o texto. E aí o Senhor me trouxe ao capítulo 8 de Lucas, porque nós estamos falando a respeito da família. E no mês passado, eu falei que era o Dia das Mães. Então, naquele dia, eu pregando sobre a mulher Sírio-Fenícia, e calhou de cair no Dia das Mães, falando sobre a mãe, sobre a postura de uma mãe que ora, que se coloca aos pés do Senhor, e toda a tratativa que Jesus teve com aquela mulher maravilhosa. E esse texto é para o homem, é para nós homens. E cai bem no dia do pastor, porque o pastor, ele também, para o homem, para o marido, ele é um exemplo, ele tem que ser um exemplo para nós, né? A Bíblia diz isso, que ele tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Então, há várias situações de exemplo que ele tem que ser, que cabe bem para nós, que somos maridos, que somos pais, esse exemplo de liderança. E o texto de hoje fala sobre um líder de sua época, o líder um líder de uma comunidade, né, que é Jairo. E eu vou ler com você a partir do versículo 40. Deixa eu abrir aqui, a falta de energia hoje complicou minhas folhinhas. Olha. Eu nasci em 1983, né, então eu ainda gosto de papel. Mas hoje não teve jeito, não. Vou tentar usar aqui o tablet da minha irmã. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha única, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estando ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente.
E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Senhor Deus eterno, amado Pai, muito obrigado mais uma vez por esta porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações todos os dias. E nesta noite eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, fale novamente aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus, no versículo 49, 50, ele diz assim para Jairo: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E é justamente isso que eu quero pensar com você, homem, com você, marido, com você, pai, com você, adolescente, que ainda tem uma caminhada pela frente até se tornar um jovem e depois se casar, com você, jovem, que já está talvez às portas de um casamento. Nós estamos sendo constantemente bombardeados, homens, constantemente. Hoje nós somos, à vista da sociedade, bananas. Não se escandalize comigo não, porque essa é a verdade que tem sido pregada a nosso respeito. E, infelizmente, uma boa parcela tem contribuído para esses adjetivos pejorativos que nada tem a ver com o que o Senhor Deus preparou para nós como função de homem. E aqui está Jesus diante de uma situação em que um homem, um pai, passa por uma questão muito delicada. E o texto ele começa iniciando que as pessoas estavam esperando Jesus ali no versículo 40. E a gente sabe que as pessoas aguardavam Jesus por dois motivos. Um deles era por causa de seus ensinos, porque Jesus ensinava com autoridade. A vida de Jesus refletia aquilo que ele ensinava. Jesus não era hipócrita. Jesus, de fato, vivia aquilo, a mensagem que era ele próprio. Um outro motivo, que eu creio que é o principal, que está aqui no texto, que eles falam assim: a multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. É porque Jesus fazia milagres. Então era bom estar próximo de Jesus. Ele ensinava de forma real, mas ele também curava doenças, curava as pessoas, expulsava demônios, acabava com o sofrimento de muitas famílias. E é isso que eu quero que você pense nessa noite. É isso que eu quero que você lembre quando você pensar nesse texto. Quando você olhar para a vida de Jesus, quando você olhar para as curas que ele fazia, quando você olhar para aquilo que ele ensinava, Jesus ele mexia no âmago, no centro das famílias. Imagine você, um leproso, que durante anos passa a sua vida rejeitado, porque era assim que eles eram, tratados, excluídos. Jesus chega, cura aquela doença, e aquele homem retorna para a sua família. Jesus restaurou uma família. Imagina um filho endemoniado, como daquela mulher que nós lemos no mês passado. A mãe triste, a mãe aflita, porque ela não conseguia fazer nada por sua filha. E Jesus expulsa o demônio daquela menina, e a família é restaurada. E aqui está esse homem diante de Jesus. E eu fico pensando, eu gosto de olhar a narrativa, a forma como é escrito, e tentar ver o que está se passando. E aí Lucas registra que a multidão estava ali gritando. Para mim, assim, havia euforia. Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, os meus problemas estão resolvidos. Porque eu vou tentar tocar nele, porque eu vou pedir a ele que me cure, porque eu vou pedir a ele uma bênção. Então havia um clima de euforia. E de repente, no meio daquela multidão, chega um homem importante, não é qualquer homem, é o chefe da sinagoga, é o principal da sinagoga, é o líder religioso de toda uma comunidade, é aquele cara de respeito, é o mesmo respeito que nós tivemos aqui, nós temos pelo pastor Lino que está conosco há 36 anos, pegando o exemplo dele, que é o nosso pastor aqui, era aquele homem. E aquele homem, as pessoas olhavam, responsável por organizar a liturgia da sinagoga, responsável por cuidar, por observar aquilo que era pregado, que era ensinado, as leituras que eram feitas pelas orações.
diante de todo mundo, ele vem e se prostra. Você sabe o que o grego diz, a língua grega, para essa palavra de prostrar-se? Ele se joga diante de Jesus. Você conhece alguma pessoa de autoridade, um presidente, o presidente da República, um governador, o vereador, o líder da comunidade? Você já presenciou ele numa atitude de prostração? Mas já passou na sua cabeça como deve ser estranho você ver uma pessoa que tem autoridade até sobre sua vida, de repente estar aos pés de alguém porque ele próprio não consegue resolver a sua situação? É isso que Lucas está falando, está fazendo, está mostrando para nós nessa narrativa. E o texto, no versículo 41, ele vai dizer o seguinte: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. E como se não bastasse apenas prostrar-se, ele implora. Não é um pedido. Ele está se humilhando. Ele está se colocando aos pés do Senhor e dizendo: eu não consigo. E ele fala, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. A única filha. E aqui, homens, para nós, uma coisa que eu aprendi nesse texto, é uma coisa que é muito difícil para nós, que nós lidamos sempre com isso, se chama orgulho. Se tem algo que é muito próprio da natureza do homem, é ele ser orgulhoso. Você quer um exemplo? As mulheres talvez, acho que vão concordar comigo. Numa viagem, hoje a gente tem o Google, né? A gente tem o GPS que ajuda a gente. Acabou o sinal no meio da estrada. O que você vai fazer, homem? Não, espera aí que eu vou acertar o caminho. A maioria não faz isso, pastor Robson. A Kelly acabou de balançar a cabeça negativamente. Te entregou. Orgulho de parar o carro, abaixar a janela e falar: ei, eu estou perdido. Você pode me ajudar? Você pode me dar uma informação? Não é isso que a gente deveria fazer? Pois é. Esse homem religioso, conhecido, autoridade, ele justamente faz isso. Eu não consigo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você, homem, que você preste atenção, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Sabe, mulher, grave isso. Ensine seu marido. Não vencemos nossas batalhas sozinhos. Essa é uma constatação que nós precisamos fazer. A gente quer acertar, a gente homem, né? A gente é homem, a gente quer acertar, a gente quer dar exemplo. Eu quero dar exemplo para o meu filho, eu quero dar exemplo para as minhas filhas. A gente quer tentar. A gente não quer se dar por vencido, não quer reconhecer a nossa incapacidade de resolver determinada situação. Por isso que eu fico imaginando o susto daquelas pessoas com aquele homem, com aquele líder, com o principal da sinagoga tendo a sua naquela situação. A primeira lição que a gente precisa aprender para defender a nossa família, para garantir a unidade do nosso lar, procure a ajuda de Jesus. Busque ao Senhor. O orgulho aqui, irmãos, não é aquele orgulho de assim, meu filho é um excelente aluno. Isso é um orgulho da situação. Isso não é pecado, desde que você reconheça também que tudo está no controle do Senhor, que você está submetendo sua vida a Ele. Não é desse orgulho que nós estamos falando. Nós estamos falando claramente do pecado do orgulho, que é o pecado daquela atitude de que, Deus, eu vou até o culto, mas na minha casa eu controlo do meu jeito. Eu resolvo essa crise sozinho. É esse pecado de não se submeter a Deus, de tomar o lugar de Deus, de querer ser maior do que Deus. É desse pecado que nós estamos falando. E aí, Provérbios 16, 18, ele vai dizer o seguinte, que o orgulho... Você pode abrir a Bíblia, é porque está anotado aqui, eu estava com medo da energia não voltar, deixei tudo anotadinho aqui. Provérbios 16, 18, diz o seguinte, o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda.
Imagine você se Jairo, em nome do seu orgulho de ser um líder religioso, em nome do orgulho de ter autoridade, ele não tivesse procurado de Jesus. A destruição teria chegado à sua casa. Estou falando que teria chegado, porque você já leu o texto até o final. Você sabe o que aconteceu. Só para você ter uma ideia, a gente poder fazer uma comparação, se você lembra de como essa atitude de Jairo ela é uma atitude grandiosa. Nicodemos, que também é um homem, foi um homem, e aí até de posição mais alta do que a de Jairo, ele procura Jesus, capítulo 3 de João, à noite. À noite. Tudo dá a entender que é para não ser visto com Jesus, dado o embate que havia entre os fariseus e Jesus. E Jairo procura Jesus de dia. Ele está à vista de todos. O orgulho, de fato, ele conseguiu vencer. E assim, eu não sei como está a sua família, como está o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, mas se você não quer ver a sua família destruída, vá até Jesus. Vá até Jesus. Não espere até as coisas piorarem. Peça ajuda. Vá até Jesus. Por quê? Porque Tiago capítulo 4, verso 6, ele vai dizer o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Já foi explicado aqui, eu novamente tive a oportunidade de estudar nesse texto de Tiago. Tiago usa uma linguagem de caráter militar. E ali no texto que Tiago está falando assim, é que Deus se coloca em linha de batalha contra você. Contra o homem que quer estar acima de todos, de tudo, e permanecer na sua autossuficiência. E não apenas isso. Não é apenas você colocar Deus em batalha contra você, é você colocar Deus em batalha contra a sua casa, contra a sua família, porque o chefe da casa é você. Lembra que eu disse que a gente é taxado de banana? É justamente um dos motivos é esse. Porque a gente é o chefe da casa, a gente é o líder da casa, o sacerdote do lar. Mas o sacerdote do lar, ele não é Deus. Ele não está na posição de Deus, pelo contrário. Ele está lá para fazer com que o relacionamento de sua família com Deus seja facilitado. E para isso, seus filhos, sua mulher, aqueles que te rodeiam, precisam ver que você não se opõe a ele. Depois de vencer o orgulho, o texto ele fala assim, então Jesus, ele venceu o orgulho, Jesus viu a situação daquele homem, Jesus se pôs a caminhar com ele até a sua casa. E aí o versículo 42 tem um trecho assim, bem pequeno, que ele fala assim, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E não apenas nesse trecho, dos versículos 42 a 49, que eu vou repetir com você, esse homem, depois de vencer o orgulho, a gente talvez lendo o texto assim, opa, agora vai resolver a situação. Não, ele enfrenta alguns testes no seu caminho. E nos versículos de 42 a 49 diz assim, estando Jesus a caminho, final do versículo, a multidão o comprimia. E aí entra o texto da mulher que sofria de um fluxo de sangue contínuo, uma enfermidade, de uma hemorragia contínua, do nada. O texto está falando de Jairo. Jairo venceu o orgulho, Jairo se humilhou diante de Jesus, e aí aparece uma outra situação, um outro milagre. Então, a multidão comprime Jesus, tem a situação da mulher que é curada, mas no versículo 49 ainda tem uma terceira situação. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. É um drama esse trajeto desse homem até a sua casa. 3 situações distintas testam o coração dele, daquele pai.
Jesus ele era cercado por multidões, né? Se a gente lê Lucas 5,15, ele vai dizer que todas as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. E aí eu quero que você se coloque no lugar de Jairo. Imagine, todo mundo já viu o seu sofrimento, todo mundo já viu a sua humilhação. E você, Jesus, decidiu acompanhar. E Jesus não consegue sair do lugar. E se sai a passos curtos, sai a passos difíceis, porque o texto diz que a multidão comprimia. Havia ali um teste de paciência. Sabe, irmãos, sabe, marido, sabe, pai, servir ao Senhor é testar o seu autocontrole e a sua necessidade de controle. Porque a gente quer resolver a situação no nosso tempo, da nossa forma. É deixar Jesus de fato cuidar da nossa família. Você imagina, pega o exemplo da ambulância, você está no trânsito, a ambulância vai passar, você está no carro, o giroflex da ambulância está ligado, fazendo barulho, o que todo mundo faz? Joga para o lado, para a ambulância passar. Tem um caso de urgência, um caso de emergência, uma vida precisa ser salva. Aquele homem se coloca na frente de todo mundo, se humilha, conta seu caso, Jesus... Não, o que as pessoas fazem? Comprimem Jesus. E é isso que acontece com as situações da vida. Nós somos levados, somos alvejados pelo egoísmo dos outros, pela descrença dos outros, que não permitem que a sua fé atinja o objetivo necessário. Que falam para você, olha, é você que tem que resolver a situação da sua casa, não é Jesus que vai resolver. Essa multidão, ela é um exemplo do egoísmo humano, porque todo mundo queria resolver a sua situação, mas a situação daquele homem era dramática. Segundo teste, que é algo inusitado, é Lucas registra a mulher que estava doente há 12 anos. É mais o que um atraso. Aí você vai falar para mim, mas aí você está sendo egoísta, Max. Não. Eu não estou dizendo que foi errado Jesus curá-la. Eu estou dizendo o que aquele homem foi testado em seu coração, em sua fé, e como Jesus faz isso de uma forma tão maravilhosa, tão perfeita. Tem alguns contrastes, eu não vou entrar na história dela, não é o objetivo aqui, mas tem alguns contrastes entre essa mulher e Jairo, que assim, a gente precisa evidenciar para deixar essa narrativa mais viva na sua mente, para você perceber como Jesus trabalha a fé daquele homem, como Jesus trabalha essa questão na vida dele. Jairo era um homem público. Como é que eu sei que o Jairo era um homem público? Lucas diz, havia um homem chamado Jairo. Influente, o nome dele está registrado. A mulher, tem o nome da mulher? Era anônima. Ah, mas era uma questão patriarcal. Não, Maria, Marta, tem outras mulheres com nomes registrados na Bíblia. Era uma mulher anônima. Era uma mulher empobrecida, porque o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha tentando a cura. Ela era marginalizada. Jairo governava a sinagoga, ele decidia quem entrava, quem lia. Ela era proibida de pisar na sinagoga, porque a sua doença a impedia, ela era considerada impura. Tocar em outra pessoa era contaminação. Lucas registra um número, 12. Ele diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. E ele diz que aquela mulher, há 12 anos, padecia dessa doença. Por 12 anos, Jairo desfrutou da alegria, da companhia, do sorriso, da satisfação de ter a sua filha com ele. E agora ele está numa situação urgente, mas imagina, por 12 anos, aquela mulher sofreu, aquela mulher gastou tudo que tinha, aquela mulher foi marginalizada, aquela mulher foi colocada para fora.
Ele abordou Jesus publicamente, ele podia fazer isso. Ela em silêncio, porque ela creu. Apenas um toque. Ela só queria passar desapercebida na multidão. Só um toque, pensei eu. É assim que ela fala. E serei. Somente na orla de seu manto, e eu serei curado. E aqui é um ensino maravilhoso para nós. Porque nós somos egoístas. Porque se eu tiver que decidir entre o meu filho e o seu, você acha que eu vou decidir por quem? Pelo meu. E eu não estou falando isso com orgulho, não. É egoísmo mesmo. Que eu sei do pecado. Mas é assim que a gente é. E Jesus está dizendo para ele, está ensinando para ele, apesar da perda de tempo, apesar da situação urgente dele, ele, Jesus, está atento à oração de todos, ao pedido de todos, e não apenas ao seu. Então aquiete o seu coração. Creia em Jesus, se humilhe diante dele, vença o seu orgulho, mas aquiete o seu coração. Compartilhe com sua esposa, com seus filhos. Nós precisamos, irmãos, compartilhar com nossos filhos aquilo que nós passamos. Não estou dizendo que você tem que contar tudo para ele, não, porque ele provavelmente não vai ter maturidade para entender. Mas compartilhe com ele os momentos, os pedidos, as dores, as dificuldades, da forma como ele precisa crescer. Então, se o primeiro teste era a multidão que comprimia, são as situações da vida que impedem, muitas vezes, que você confie no tempo do Senhor. E o segundo teste é que você entender que Deus ouve a todos, você precisa aquietar o seu coração, porque Ele vai te responder no tempo dele. O terceiro teste nessa caminhada até a sua casa é a notícia que chega. A tua filha morreu, versículo 49. Não incomodes mais o mestre. O termo que é usado aqui também era usado num contexto militar. E durante o tempo, né, a gente sabe que a língua ela vai se adaptando. Então, o que tinha um determinado sentido, com o passar dos anos, ganha um novo sentido. Mas aqui, no sentido militar, era de esfolar a pele. Era de machucar o corpo. Então, ele está falando assim, na força do texto, é assim, não esfole a vontade de Jesus, não perturbe ele ao ponto dele se machucar, esse incômodo, assim, bem, não incomodes mais. Por que ele está falando isso? A maioria deles viu Jesus como curandeiro, né? É assim que eles viam Jesus, um profeta, um homem que curava. Muitos não viram Jesus como Senhor e Salvador. Então ele fala assim, não incomodes mais o mestre, porque o poder desse curandeiro vai até a morte. Daqui para frente ele não pode fazer mais nada. A sua filha morreu. E Jesus imediatamente, esse texto é muito bonito, a forma como Lucas escreve, que ele fala assim no versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, que é o tema do nosso sermão. Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Jesus ele ouviu a sentença de morte, mas sendo o próprio Deus, ele estendeu a sua palavra divina diretamente para a alma daquele homem, fortalecendo a sua fé. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Por que Jesus fala isso? Porque o medo paralisa. Pode falar, homem. Se te perguntar do que você tem medo de quê? Eu vou dizer para você, eu tenho medo de cachorro. Nisso eu sou muito sincero. Eu tinha medo de pinche. Hoje eu não tenho mais, não. Tá? Eu tinha. É uma vergonha, mas eu tinha. Pavor de cachorro. Hoje eu controlo, aprendi a controlar esse. Mas a maioria de nós vai dizer, dificilmente vai admitir medo. Vai admitir, porque ter medo também é perder o controle. Ter medo é perder a imagem. Eu vou fazer um parênteses aqui, irmãos, mas
Vocês não sabem o que eu já passei com um cachorro. Se o cachorro despontasse na esquina, eu dava volta. Eu dava meia volta. Eu já caí de bicicleta por causa de cachorro, na tentativa de afastar. Medo. Tá? E Jesus, ele não impede que o medo paralise, Jesus, ele impede que o medo paralise a fé daquele homem diante da sentença de morte. Não tenha medo. Querido, não vai ser a sociedade que vai definir se o seu casamento chegou ao fim. Não vai ser a sociedade que vai definir a situação do seu filho. Não vai ser. Não vai ser uma palavra dessa que vai falar para você: para de orar, para de se relacionar com Jesus, para de crer em sua palavra, para de congregar com a sua igreja. Não vai ser. Em nome de Jesus não pode ser isso. Quantos de vocês já estão orando há tantos anos, assim como eu oro pelo meu irmão há tantos anos? Tem hora que dá vontade de desistir. Porque você sabe que o pecado dominando a vida do ser humano tira dele a visão de quem é Deus. E ele vai se enfiando cada vez mais na lama do pecado, que tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá. E é por isso que Jesus fala: não tenha medo. E ele não fala que ela vai ser... Vou até ler o que Jesus fala. Tão somente crê e ela será curada. Ele não diz que ela vai ser ressuscitada. Ele diz que ela vai ser curada. Por que ela vai ser curada? Porque Jesus é dono da vida. Para ele, ela estava dormindo. Como muitos outros textos nos explicam, mas não vem ao caso hoje. E aí, não tenha medo, tão somente creia. Eles chegam até aquela casa, nos versículos seguintes, de 50 a 56. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Aproveitando que hoje é o dia do pastor, mensagens do pastor, seu pastor, marcam a sua vida. Eu tive com o pastor Lino aqui dos 16 aos 20, mais ou menos, e voltei com 37. Então, fiquei mais tempo longe do que perto. Mas ele pregou nesse texto quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Estou com 42, então lá vão 24 anos. E aqui eu aprendi, eu lembro muito bem dele falando, que quando eles chegam naquela casa, há um clima de velório, óbvio, né? E naquela cultura era muito comum você contratar pranteadores profissionais, flautistas. Tem um estudioso que ele diz que uma lei da época, não a lei bíblica, mas uma lei da época, obrigava que no mínimo 2 flautistas fossem contratados para que o pranto estivesse ali, porque o judeu vivia o luto. E eles tinham que ajudar nessa comoção, eram pranteadores profissionais. Então eles chegam ali e está todo mundo chorando. Quem conhecia a menina, quem amava a menina, estava chorando de verdade. Quem não amava, quem estava ali porque tinha sido contratado, estava ali para aumentar o clima de luto, a situação de tristeza. E aí esse homem chega e Jesus ainda fala com eles: não chorem, ela apenas dorme. Sabe o que eles fazem? Que me chamou a atenção muito aqui. É como eles passam da tristeza para o riso, para a zombaria. Sabe o que isso significa na prática? Que eles não estavam preocupados, era coisa nenhuma, com o sentimento daquele homem e de sua esposa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava levando para dentro da sua casa a última esperança que ele tinha de não ver a sua família dissolvida. Ele estava levando para dentro da sua casa a única esperança
que ele tinha para que a sua filha retornasse aos seus braços. Ela era sua única filha. E aquelas pessoas, elas estavam zombando de Jesus, zombando da única esperança, da última esperança que aquele homem tinha. E aí eu falo com você novamente, homens, isso vai acontecer. Se prepare. Isso já está acontecendo. Só que Jesus não é apenas uma esperança, Jesus é uma realidade. Olha para a sua família. Olha para quem você é hoje. Olha para quem seus filhos estão se tornando. Não é para olhar com orgulho do que você educou. Eu eduquei meus filhos e eles são excelentes. Meu filho toca, meu filho... Não. É porque Jesus te resgatou. Você estava morto em seus pecados. Te resgatou, ele te deu dignidade. Olha para as famílias que estão ao seu redor. Olha para os seus vizinhos. Olha para o testemunho que você pode dar. Não deixem que zombem de você. Não deixem que zombem da certeza que você tem de que Jesus transformou a sua vida. E glória a Deus por isso. Não deixem que eles transformem a sua certeza em Jesus num ato de zombaria. E por fim, finalizando esse texto, Jesus ele toma uma atitude, uma decisão. A gente sabe que Jesus com seus discípulos ele trazia para perto de si aqueles que se tornariam futuramente colunas da igreja, como Pedro, Tiago e João, que é o caso aqui. Jesus expulsa aqueles que não acrescentam nada para a vida daquele homem. Jesus expulsa aqueles que zombam da fé dele e traz para perto daqueles dois aqueles que poderiam ajudá-lo. Aqueles que vão presenciar milagres junto com você. E se tem uma coisa, irmãos, que eu agradeço muito a Deus por ser parte da igreja do Senhor, é porque eu, durante todos esses anos, compartilhei de milagres. E tenho compartilhado. Seja na minha casa, seja na casa de outros irmãos. E aí fica para você, igreja do Senhor, para você, pai, para você, marido. Traga para perto de você aqueles que vão te ajudar. Esteja perto daqueles que vão orar junto com você, porque creem no milagre de Deus na sua vida. Seja você também alguém que vai orar para que Deus faça milagres na vida de alguma família. Se coloque diante do Senhor. E o texto termina de uma forma maravilhosa. Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Lucas é médico, né? Então o próprio Lucas já dá um atestado de óbito. Ele está registrando. Por quê? Aos olhos de todo mundo, a menina estava morta. Mas Jesus diz o seguinte, o texto continua. Ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Além de fazer o milagre, Jesus ainda faz com que eles deem a ela de comer, para que eles possam ver que aquilo não era uma encenação, que não era uma mera imagem, um fantasma, não. Jesus restaurou a vida daquela família. E é isso que Jesus faz com a nossa, irmãos. Toma pelas mãos, mas preste atenção. Vença o seu orgulho. Deixa Jesus tirar o seu medo, o medo de crer, o medo de dar aquele passo, o medo de pegar na mão do seu filho e falar, não, eu vou junto com você, vamos orar. O medo de sentar com a sua esposa, porque às vezes você tem medo, eu sei, às vezes dá medo de se expor, de orar, de caminhar. Deixe esse orgulho para lá. Entenda que você vai, na sua caminhada, vai ter muitos desafios, mas Jesus está no caminho com você. Outros milagres vão acontecer instantaneamente, como o daquela mulher, mas isso não é para você desanimar e achar que você está sendo preterido por Jesus.
Você está sendo deixado de lado. Não, isso é para fortalecer a sua fé. E presencie Jesus pegar na mão da sua família e conduzir aos céus. Senhor Deus, eterno e amado Pai, mais uma vez, obrigado por sua palavra lida aos nossos corações, por um exemplo tão maravilhoso de como o Senhor cuida de nós, de como o Senhor não nos desampara, e de como o Senhor requer de nós homens e também das mulheres, que depositemos a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, que deixemos de lado o orgulho, que busquemos o Senhor com todo o nosso coração. Nos ajuda. Que não apenas nesses meses em que estamos estudando, mas todas as vezes que nos depararmos com os textos que mostram como o Senhor cuida de nós, que a gente tenha a nossa fé firmada, fortalecida, e que os milagres, o milagre da salvação, esteja presente em nossas vidas e de nossa família. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. E assim, irmãos, nós estaremos ali no